Oi, pessoal! Eu sou a professora Cibele, do SEG e da FASEG de Porto Alegre. E como a gente já tinha combinado, hoje eu vou fazer uma live aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito de gerenciamento de conflitos. Já tô com um chazinho aqui para molhar a nossa conversa. Espero que vocês estejam bem confortáveis e que a gente possa passar agora os próximos minutos conversando um pouquinho sobre esse assunto. Então, pessoal que tá chegando, vamos lá, vamos participar. Vou adorar a participação de vocês, se vocês quiserem mandar comentários, perguntas. Na medida que eu for conseguir percebendo o que vocês estão manifestando, eu vou respondendo. Já vi que o pessoal tá aí presente, o pessoal lá de Caxias já deu um oi. Oi, que bom que vocês estão com a gente. Bom, então, deixa eu me apresentar de novo para quem tá chegando agora. Eu sou a professora Cibele Cheron, sou professora do SEG e da FASEG de Porto Alegre. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de gerenciamento de conflitos. Já vi Porto Alegre, São Luís, Santa Maria também dando um oi. Que legal, que bom que vocês estão aqui. Vamos falar sobre gerenciamento de conflitos, então? Vamos dar uma palhinha sobre esse assunto? Por que esse assunto ficou tão importante, ficou tão interessante nesses últimos tempos que a gente está vivendo o confinamento social, que a gente está vivendo esse isolamento por conta da pandemia de Covid-19? Por quê, gente? Por quê? Vocês estão vivendo mais conflitos em casa, com as pessoas com quem vocês convivem? Vocês notaram que existe um aumento desses conflitos? Contem aí pra gente. Tá acontecendo mais? Vocês estão sentindo mais? Olha, eu da minha parte tenho visto as pessoas se manifestando dizendo que sim. Inclusive, eu ouvi de algumas pessoas algo do tipo assim: se você não terminar esse confinamento com medo de ser preso, com medo de enviuvar, com medo de ser processado, você não tá vivendo esse confinamento direito. Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso? A gente vai falar sobre isso hoje, sobre conflitos. Esse tema, especialmente nesse momento, ganhou um relevo bastante importante. Então, para me apresentar pela última vez, sou o pessoal que está chegando agora, professora Cibele Cheron, do FASEG e SEG Porto Alegre, e vamos conversar sobre o gerenciamento de conflitos. Um dos pontos de partida para a gente conversar sobre esse tema é estabelecer alguns inícios, alguns pontos de premissa, tá? Algumas coisas sobre as quais a gente vai embasar a nossa discussão. A primeira coisa: conflitos fazem parte de todas as sociedades, sempre fizeram parte, sempre vão fazer parte. Não adianta a gente pensar em modelos ideais de sociedade em que não existem conflitos. Sabe por quê? Porque as sociedades são feitas de relações entre pessoas. E as pessoas têm nos conflitos mais uma forma de relação. As pessoas se relacionam de formas diferentes, com interesses diferentes, com meios de interação diferentes. Não fosse só isso, existem circunstâncias que potencializam o conflito, como é o caso desse isolamento, em que os convívios, as interações estão ficando cada vez mais intensos. Ao mesmo tempo em que a gente está se afastando de alguns contextos, a gente está se aproximando de outros. E sem que a gente tenha uma estrutura muito apropriada para vivenciar isso. Afinal de contas, ninguém estava esperando por uma pandemia. Ninguém estava esperando que isso viesse a se tornar parte da nossa realidade e a gente tivesse que lidar com isso. Fazer home office, fazer trabalho remoto, por exemplo, é uma realidade que muitas e muitos de nós têm experimentado, né? Isso estava nos nossos planos? A gente tinha se preparado para isso? Estudar pelo EAD, minhas alunas queridas, meus alunos queridos, estava nos nossos planos? A gente tinha se preparado para isso? Como é que está sendo? A gente está disputando um computador com os outros membros da família? A gente está conseguindo fazer aquilo que a gente gostaria de fazer?
Ou isso também está contribuindo para esse caldeirão, né? Caso é, pessoal, que não existem situações, circunstâncias ou sociedades ideais, porque não existem relações ideais. Nós sempre vamos experimentar conflitos. Esse é o nosso ponto de partida. Os conflitos fazem parte, em maior ou menor grau, de todas as sociedades. Houve alguns momentos em que as sociedades acreditaram que o seu desenvolvimento só poderia acontecer se elas criassem e colocassem em prática meios eficazes de eliminação dos conflitos. Por outro lado, os conflitos, em algumas circunstâncias, foram considerados a forma adequada de se tratar divergências ou de se estabelecer a ordem na estrutura social. Parece um pouco estranho dizer isso, mas vejam bem, todos nós já passamos por alguma situação em que a gente pensou, ou, se não colocou em prática, mover um processo judicial. Um processo judicial é justamente um conflito. É uma circunstância em que uma pessoa, que a gente chama parte, vai apontar os seus interesses que são divergentes da outra parte, da outra pessoa. E esses interesses estão ali, em divergência. Essa divergência não é nada senão um conflito. E essa é considerada pela nossa sociedade uma das maneiras adequadas de se lidar com o conflito. Como que a gente procede? Independente da figura que os conflitos representam, se um problema ou algo normal, eles sempre se fizeram presentes nas relações sociais. O que inclui, evidentemente, as interações que nós estamos vivenciando no nosso tempo, no nosso momento. A sociedade, de uma forma mais geral, e as instituições que fazem parte da sociedade, por exemplo, famílias, as organizações, as escolas, os clubes, as igrejas, as empresas, elas todas são palcos em que os conflitos acontecem e assumem várias formas, com diferentes graus de intensidade, ocasionando múltiplas consequências. Esse é um dos desdobramentos dessa nossa premissa, desse nosso ponto de partida. Nós sempre trabalhamos com os conflitos num palco de interações cotidianas. A questão é a gente saber como os conflitos devem ser tratados. Quais atitudes são esperadas das pessoas ante os conflitos que acontecem nos seus ambientes, nas suas relações? Como nós devemos nos posicionar diante dos conflitos? Atuar sobre os conflitos, gerenciar conflitos, é função de quem? É função de todo mundo? É função da família? É função das instituições de ensino? É função da polícia? É função do poder judiciário? De quem? Essas questões, na verdade, são desafios. Elas desafiam a todas e todos nós e elas aumentam a intensidade desse desafio na medida em que as sociedades vão se tornando progressivamente mais complexas. Nós vivemos sociedades cada vez mais complexas e com isso eu quero dizer que nós estamos lidando com uma gama muito variada de interesses, de necessidades, de circunstâncias que fazem com que o que nós queremos possa ir para um lado e o que os outros querem possa ir para o outro. O desafio maior é saber que isso não é um problema. Os profissionais preparados para essa nossa existência, né, nesse período de revolução do conhecimento, nesse período de contatos virtuais, nesse período de informatização, nesse período que a gente está vivendo um aumento de competitividade e ao mesmo tempo um reconhecimento positivo das diferenças, os profissionais bem capacitados são aqueles que sabem que isso não é um problema. Isso é parte, faz parte. Por isso, eles vão lidar de uma maneira construtiva com os conflitos. Eles não vão encarar os conflitos como
algo negativo. A gente chama, lá na teoria social, de duas vertentes teóricas. Ou a gente pensa que eles são disruptivos, quer dizer, as relações sociais são vínculos que os conflitos podem arrebentar. Ou a gente pensa que eles são integrativos. O que isso quer dizer? Que a partir deles as pessoas podem se relacionar e se vincular mais. Os vínculos, as relações podem se estreitar, podem melhorar. Eu não consigo pensar muito nisso não. Pô, Prof. Cibele, como isso? Se eu tiver uma divergência então com alguém, quer dizer que eu posso me dar melhor com ele, com ela? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Enquanto vocês pensam aí, eu vou tomar um gole do meu chazinho. Peguem um chazinho aí pra vocês também, ou um mate individual, que é pra gente deixar a conversa um pouquinho mais animada. Pessoal, vocês já se deram conta que toda vez que nós aprendemos alguma coisa, nós vivenciamos uma situação de conflito? O aprendizado é um conflito. Você se depara com uma perspectiva que até então não é a sua. Para aprender algo que você não sabe, senão não é aprendizado, certo? Para aprender alguma coisa, para incorporar uma visão nova, um conhecimento novo, a gente entra em conflito com aquilo que a gente já sabe. A gente entra em conflito com aquilo que a gente traz como modelo dentro da nossa cabeça. Que é coisa mais importante para uma sociedade se manter do que o aprendizado das pessoas? Outro aspecto. As sociedades mudam. A vida em sociedade se transforma porque as relações sociais são dinâmicas. Ou seja, para que haja mudança, tem que haver conflito. E aí, eu chamo a atenção das queridas e dos queridos alunos de gerenciamento de recursos humanos e do curso técnico de administração. Especialmente deles, mas de todo mundo. Pera lá. Então quer dizer, pensando aqui, que para haver transformação é preciso haver conflito? E sabe como é que a gente pode chamar a transformação? Inovação. Algo diferente daquilo que já existe. E sem inovação não existe empreendimento, não existe organização que sobreviva. Uma coisa que a gente sempre repete em aula: alcançar sucesso, ou seja, uma definição bem simples, conseguir satisfazer os nossos objetivos não é tão difícil quanto manter sucesso. Conseguir estabilizar de alguma forma esse patamar de satisfação de objetivos. Para uma organização conseguir isso, nesse momento em que a gente vive, é essencial que a gente assuma que os interesses dentro dela podem ser divergentes. Ora, é preciso que tantos interesses, os objetivos estratégicos de uma organização sejam satisfeitos, quanto os objetivos dos seus integrantes, quanto as metas, os sonhos, as vontades pessoais de cada um. Se não houver alguma integração, se não houver um pouco de coexistência nisso, a organização não sobrevive. Esse é o nosso ponto de chegada. Como lidar, então, com essas questões que nos desafiam? Que é importante Mas vocês já pararam para pensar? Esse momento totalmente inesperado pra gente. Opa, peraí, dá um minutinho, eu acabei de ver que o Renato Colombi tá dando um oi aqui. Deixa eu acenar pra ele. Oi, Renato, que bom te ver virtualmente por aqui, saudade. Não se sintam não cumprimentados que eu não chamei assim nominalmente. Aqui o Renato é o responsável pela minha estada na SEG, então, querido, obrigada. Pessoal, voltando aqui, olha só, esse momento de confinamento tão inesperado pra gente, esse momento
ele é diferente e a gente precisa tratar os conflitos dentro dele de uma forma diferente. Um primeiro ponto que eu vou chamar aqui para nossa reflexão é que, embora se diga muito e a gente escute muito, estamos todos no mesmo barco, é preciso reconhecer que as realidades que vivemos são muito desiguais. Ainda mais num cenário como o brasileiro, marcado por profundas assimetrias sociais, por conta de muitas e diversas categorias: gênero, raça, etnia, orientação sexual, classe, situação econômica, geração, regionalismos. Dizer que nós estamos no mesmo barco é invisibilizar a abrangência da nossa desigualdade social. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Alguns conseguem atender ao necessário isolamento para nos proteger a todos da contaminação por Covid-19 e frear o colapso no sistema de saúde. Para outros, ficar em casa é inviável. Ou porque precisam desempenhar suas atividades de trabalho, que são classificadas como essenciais, como é o caso dos profissionais e das profissionais de saúde, ou porque não possuem reservas financeiras ou meios de subsistência, como os trabalhadores e as trabalhadoras autônomos, informais, microempreendedores, ou porque têm necessidades mais importantes, mais prementes, mais urgentes a satisfazer e precisam deixar o isolamento, ou porque não possuem casa, como as mais de 5.000 pessoas em situação de rua que vivem só na cidade de Porto Alegre, uma cidade que não chega a ter 500 vagas públicas de albergues para que essas pessoas possam ser acolhidas. Outras pessoas, apesar de conseguirem permanecer em casa nesse período, não têm segurança nos seus lares. É o caso, por exemplo, de mulheres e meninas em situação de violência doméstica e familiar. Eu lembro aqui que desde que foi decretado o isolamento social, os registros de violência doméstica e familiar mais do que dobraram nas capitais e regiões metropolitanas do país. Bom, pensando nisso, nós podemos dizer que nos últimos 40 dias nós estamos no mesmo oceano, mas em barcos diferentes. E essas diferenças, elas fazem parte daquilo que, nos últimos 40 dias, fez com que os conflitos aumentassem, tanto em quantidade quanto em gravidade. A reflexão sobre como lidar com eles, com os conflitos, leva a gente a compreender que o gerenciamento de conflitos é uma ferramenta de desenvolvimento de capacidades e potencialidades de sujeitos e de relações sociais, que se voltam a promover uma mudança. Uma mudança, pegando um ganchinho de uma pergunta que o aluno Kevin fez agora há pouquinho, mesmo que a gente tenha um conflito consigo mesmo, é uma mudança que está voltada a uma melhoria de qualidade de vida e a promoção de uma cultura transformativa. E a gente vai chamar isso de cultura da paz. Paz não é o oposto de conflito para aquilo que a gente está pensando. Paz é uma situação em que as pessoas conseguem gerenciar esses conflitos de maneira ética, de maneira empática e de maneira satisfatória. Aqui estão as nossas chaves. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer uma incursãozinha, uma reflexão um pouco mais aprofundada em alguns aspectos. É importante que a gente tenha um pouco mais de domínio sobre essa situação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os conflitos, contingências básicas da vida social, eles estão em todas as sociedades, em todas as estruturas e em cada relação
social, em todas as interações, vou pegar essa expressão, interações, todas as interações humanas, elas apresentam conflitos potenciais, elas podem ser conflitivas. Na medida em que toda interação humana envolve pessoas cujos interesses mais declarados ou mais introspectivos, a gente chama de manifestos ou latentes, aqueles que estão lá dentro da pessoa, esses interesses podem divergir. Bom, é fato que o mundo social é pleno de tensões e de contradições. E essas tensões e contradições são exteriorizadas em formas diferentes de relações conflitivas. Esse palco de tensões e contradições, ele é um espaço em que múltiplos atores vão atuar. São atores heterogêneos, são atores plurais, são atores diferentes e muitas vezes divergentes. Toma um golinho aí também. E mais, a ideia de conflito social não engloba um fenômeno único. É feito de relações entre pessoas variadas, plurais, que são contraditórias por si mesmas. E acontece de maneiras variadas, plurais, que são contraditórias por si mesmas. Tanto os conflitos podem acontecer em relações mais pacíficas ou mais violentas. Em relações em que os próprios envolvidos deliberam regras de relação ou escolhem como vão resolver as circunstâncias, ou quando eles precisam apelar para regras exteriores feitas por outras pessoas que se apliquem ali. Ou até mesmo quando não há regra nenhuma. Um exemplo que eu posso pensar aqui, né? Vocês também podem trazer alguns aqui e à medida que dá eu vou lendo. Mas um exemplo que eu consigo pensar aqui é o seguinte. Quem é que é responsável na família de vocês, aí na casa de vocês, pelas tarefas domésticas? Na minha casa, que vocês estão vendo um pedacinho aqui, as tarefas domésticas são divididas. A gente conta com a ajuda de uma pessoa e a gente dividiu as outras tarefas entre nós. O meu esposo é quem mais fica na cozinha, ele curte mais. Eu faço as outras coisas. Não é muito convencional. Isso foi algo que nós deliberamos. Vejam, eu odeio, sério, pensa num ódio. Eu odeio lavar louça. Odeio. Por mim, a louça tinha que ser autolimpante. Você terminou de comer, ela limpa sozinha. Meu esposo não liga para lavar louça. Mas ele também odeia algumas outras coisas. Também detesta algumas outras coisas. Por exemplo, ele detesta quando eu deixo as coisas espalhadas. Nós negociamos entre nós. Tu lava a louça, eu ponho ordem na casa. Os dois satisfizeram os seus interesses. Agora, quem tem criança em casa, especialmente se tem mais de uma, duas, três, 4, quem tem criança em casa sabe como às vezes é necessário que as regras venham de fora, porque os sujeitos envolvidos na relação não conseguem ainda lidar com ela muito bem. E aí, os irmãos, possivelmente, né, em casa, criança, vão brigar pelas coisas. Vão brigar porque fulano fez isso, cicrana fez aquilo, beltrano fez aquilo outro. As regras precisam vir de fora. Normalmente, pai e mãe é que acabam estabelecendo. Não, tu faz isso, tu faz aquilo outro.
é só um exemplo para a gente pensar como podem ser diferentes os elementos que compõem uma relação conflitiva. Podem ser muito diversos, muito variados. Essas relações, inclusive, podem implicar em rupturas da relação da interação entre as pessoas ou não. E quando a gente pensa nesse momento de pandemia, quando a gente pensa nesse momento de isolamento social, a gente está pensando em muitas relações que são mais continuadas, que permanecem. A gente não costuma romper com a família muito facilmente, com quem a gente vive. A gente tem que dar um jeito de encontrar regras para viver com essa família. A gente procura nos nossos espaços de trabalho estabelecer regras de convivência que nos permitam ter relações continuadas. O fato é que quanto mais se tende a continuidade numa relação, mais importante é saber como lidar com os conflitos que essa relação potencialmente abriga. Imaginem outras circunstâncias para a gente pensar como exemplos. Um debate, por exemplo, em que as pessoas têm opiniões diferentes. Ele tanto pode ser uma oportunidade para que ambas as pessoas aprendam, quanto pode ser o início de uma briga, que até pode chegar às vias de fato, pode virar pancadaria. A presença dos conflitos nos arranjos sociais tem sido interpretada de diversas formas. E a gente aqui, para aquilo que nos interessa, vai dividir isso em 3 abordagens. Primeira abordagem. Os conflitos são considerados uma forma de se ser e estar no mundo. Mais uma, tá? Essa abordagem, dentro da teoria social, ela interpreta que as realidades em que os sujeitos estão inseridos mudam e podem levar eles a ter interesses diferentes, ter posições diferentes, se relacionar com o mundo e com o outro de maneira diferente. O conflito aqui, ele tem um potencial agregador. A gente consegue pensar nele como mais uma forma de se relacionar. A gente também pode pensar no conflito como o oposto da harmonia. Aqui ele é disfuncional, desagregador. Aqui a tendência das interpretações é enfatizar os sujeitos e não as relações. É pensar nas pessoas especificamente, cada um com o seu interesse próprio, e esse interesse se vê ameaçado quando o interesse do outro é divergente. E a terceira vertente é um pouquinho de cada coisa. A gente pensa que tanto pode ser, simultaneamente pode ser disruptivo, né? Tanto quanto estruturante. Pode ser desagregador ou agregador. A gente pensa, então, ora nos sujeitos, ora nas realidades e nas relações. Bom, para que a gente entenda melhor isso, é preciso que a gente pense que toda relação conflitiva acontece entre pessoas que têm determinadas realidades. O que eu quero dizer com isso? Não existem relações sociais no vazio. Todas as relações sociais existem em determinados contextos. Tem um autor que eu gosto bastante, o Ortega y Gasset. Ele tem uma frase que eu vou deixar com vocês, que é o seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias. O que o Ortega y Gasset está dizendo aqui? Ele está dizendo pra gente que a pessoa, ela sempre carrega consigo as circunstâncias da realidade dela. Isso não quer dizer que a realidade é um definidor que a gente não consegue escapar. Não, mas tem um papel muito importante. Eu consigo ver o outro, o mundo, a vida, a partir dos meus olhos, da minha lente, do meu óculos. Eu entendo a realidade a partir de como eu sou. Então, eu vou me relacionar com o outro a partir de como eu enxergo, de como eu entendo, de como eu percebo. A gente chama trabalhar os conflitos a partir dessa percepção de enfoque
anidado ou aninhado. Anidado é uma palavra do espanhol. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo pensar que as pessoas estão divergindo porque elas têm interesses potencialmente divergentes. Elas manifestam esses interesses em posições divergentes e elas têm circunstâncias, realidades diferentes. A família de um é de um jeito, às vezes os sentimentos, os valores de um são do outro. Vários são os fatores que vão implicar nessa diferença de realidade. Para que a gente possa entender os conflitos, a gente não pode pretender deslocar os conflitos das realidades dos sujeitos, das realidades que fazem parte dessa relação entre os sujeitos. E para isso a gente precisa entender algumas questões. Vou colocar algumas aqui para vocês. Você quer entender um conflito? Você quer ser esse profissional que sabe gerenciar conflitos, que consegue gerenciar conflitos? Então, pensa sempre em todas as relações, faz um esforço para pensar em cada conflito. Quais são os sujeitos que estão envolvidos nesse conflito, direto ou indiretamente? Quem são as pessoas dessa relação? Quais são as posições que essas pessoas, que esses sujeitos defendem ali? Quais são os interesses, as necessidades, os objetivos desses sujeitos? Eu já adianto que posições, interesses, necessidades e objetivos são coisas diferentes. Quais são as percepções dessas pessoas, desses sujeitos, sobre si mesmas e sobre os outros que estão envolvidos? Como os sujeitos, as pessoas, usam os recursos que têm à sua disposição e exercem poder dentro dessa relação. Michel Foucault, um autor francês, que vocês já devem ter ouvido falar, ele diz que todo poder existe em relações sociais. E as relações sempre são permeadas de poder. Exercício de poder faz parte da relação. Quem tem namorado há bastante tempo e quem é casado sabe disso. A gente sempre está tentando estabelecer uma relação de poder, admitamos ou não. E ainda, qual é a expectativa de continuidade dessa relação? Essa relação, ela é duradoura? Ou essa relação não vai se prolongar no tempo? Como eu tinha dito para vocês, as relações com expectativas maiores de continuidade são aquelas que tendem a ter mais conflitos. E é por isso que a gente olha para tipos de abordagem diferentes a partir das respostas a essas questões. Porque cada situação vai ter respostas específicas para essas questões. Bom, quando a gente analisa essas situações, a gente pode adotar, e aqui eu estou trazendo para um plano bem simplificado, correndo até o risco de ser reducionista, tá? Mas imaginem, eu vou colocar as situações, a partir da minha análise, em algumas caixinhas. Aquelas que eu posso resolver, aquelas que eu não posso resolver, aquelas que eu posso prevenir para o futuro. E aí, alguém agora há pouco havia comentado, por exemplo, sobre a tragédia na Boate Kiss. Por que a gente não consegue aprender para que isso não se repita, para que isso não aconteça de novo, né? Então, como que a gente pode trazer isso para uma expectativa de prevenção? Sempre eu vou analisar e eu vou pensar o que eu posso fazer com cada situação. Basicamente, 3 são as minhas possibilidades. A primeira, eu vou identificar que nessa situação existem obstáculos que são intransponíveis e que eu não vou conseguir resolver. Por exemplo, quando os conflitos de valores, de princípios, de crenças estão presentes, eu tendo a encontrar mais obstáculos para resolver situações. Por quê? Porque as pessoas acreditam e dificilmente deixam de acreditar naquilo que elas querem. Às vezes,
as pessoas podem mudar a sua perspectiva e tal, mas isso já é bastante arraigado. Você não transforma isso facilmente, tá? Então, as pessoas tendem a naturalizar comportamentos que decorrem de crenças, de valores, e você não vai conseguir resolver a situação. É aquela situação em que a pessoa diz, meio Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. O que eu faço com isso? Eu administro isso. Eu vou tentar estabelecer medidas para atenuar os efeitos que esse conflito pode ter no ambiente, na relação como um todo. Eu vou tentar, quando eu me deparar com uma pessoa rígida, né, com obstáculos intransponíveis, eu vou tentar diminuir os efeitos que isso pode causar. Outra circunstância. Quando eu consigo perceber potenciais de geração de conflitos, eu posso trabalhar com eles antes do conflito estourar, eu posso prevenir, eu posso propor regras para que aquela relação não acabe indo para uma divergência mais acentuada. E quando eu identifico condições para solucionar? Bom, aqui eu vou subdividir em 2 grupos, tá? Eu vou primeiro perceber que às vezes um conflito pode ser eliminado. Isso acontece quando um dos envolvidos desiste. Não tem mais interesse em jogo, não quer mais permanecer na relação. Ele simplesmente sai, se afasta. Ou quando o outro se impõe pela força, quando um dos participantes se impõe pela força, e impõe aquilo que quer e exerce poder de maneira dominadora. Agora, outra situação diferente em que é possível solucionar é a resolução. A resolução ela vai acontecer quando as pessoas conseguem aceitar que algumas medidas sejam tomadas para satisfazer em maior ou menor grau os seus interesses em jogo. Essa resolução, essas medidas, tanto podem vir de fora, como a gente falou há pouco, como podem vir da própria interação entre as pessoas. E é nesse ponto que eu quero chegar. Como a gente faz, como é que a gente pensa para que nós nos tornemos pessoas capazes de negociar uns com os outros para que as nossas relações possam ser éticas, empáticas e satisfatórias. Bom, é preciso que a gente reconheça que a gente vai nadar um pouquinho contra a maré. Falar em empatia é falar em nadar contra a maré. Por quê? A gente está vivendo um momento de intensificação da individualidade, de intensificação do individualismo, da competição, da exaltação do indivíduo, até que, quando se impõe de uma maneira até meio narcisista, invisibiliza, procura anular o outro. Momento de supressão da dignidade e das noções que são relativas à dignidade, como, por exemplo, né, o direito a viver da maneira que se é. Intolerância à diversidade. Absenteísmo, afastamento das pessoas da vida política. Uma alienação cultural, social. Tecnicidade, massificação de informações, fake news. Isso tudo desafia uma relação da gente com o mundo e com o outro de maneira mais empática. A gente está vivendo relações que se voltam muito para um certo consumo do outro. O outro como um objeto. O outro como algo que eu uso, uma ferramenta que eu uso para conseguir alcançar os meus objetivos. E não o reconheço como alguém que tem objetivos tão importantes quanto os meus próprios. Primeiro passo que a gente dá para ser pessoas que conseguem usar conflitos como ferramentas de crescimento, aprendizado, desenvolvimento, integração social, é esse.
É enxergar o outro como alguém que tem interesses, necessidades e uma forma de ver e de existir no mundo tão importante quanto a minha própria. Isso é respeito, isso é empatia, é enxergar no outro alguém que faz parte daquilo que também me torna pessoa. Tá? Isso vai nos levar a algumas ações necessárias, algumas coisas que a gente precisa para conseguir se colocar dessa forma nas nossas relações. E aí vocês podem me dizer, tá, Sibeli, jura que tu é assim nas tuas relações, né? Jura que tu consegue ser assim. Jura que tu consegue colocar os interesses dos outros sempre no mesmo patamar dos teus. Vou dizer pra vocês, não. Mas não mesmo. Porém, isso é um exercício diário. Isso é um exercício permanente. A gente se pôr no mundo dessa forma não é algo que a gente faz tranquilamente. Não é algo que a gente faz sem esforço. A gente precisa se educar, a gente precisa se transformar, a gente precisa entrar em conflito com esse modelo incentivado pela sociedade do consumo, da coisificação. A gente precisa romper alguns paradigmas para conseguir se transformar em cidadãos, cidadãs, sujeitos éticos. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou dar algumas dicas, muito despretensiosamente aqui, para a gente pensar nisso. Primeira, descarta os estereótipos e as pré-concepções, os preconceitos que a gente possa ter em relação àqueles que se relacionam com a gente, direto ou indiretamente, em maior ou menor grau. Mesmo que você ache que conhece muito, descarta. A pessoa que está em relação com você, seu colega de trabalho, seu colega de curso, seu familiar, seu vizinho, não pensa que você sabe tudo a respeito dessa pessoa. Não pensa que você entende completamente os interesses, as necessidades dessa pessoa. Reconhece nessa pessoa o direito de existir e de ser tão valiosa e tão importante quanto você. E escuta essa pessoa. A gente chama de escuta ativa. Escuta ativa é escuta interessada, atenciosa. Porque aquilo que a outra pessoa tem a dizer importa, significa. A gente só vai conseguir trabalhar nesse eixo que eu trouxe pra gente conversar, né, de composição, de negociação ética e empática, se a gente souber escutar o que as outras pessoas têm para dizer. Se a gente souber dar atenção e dar valor. Isso vem junto com uma relação de confiança. Ao mesmo tempo em que eu escuto, eu também falo. E aí a gente precisa superar aquela maneira em que a gente se coloca adversativa, de enxergar o outro como um rival. A gente chama de transcender o modelo de jogo ganha-perde. Parem para pensar. A gente não está numa sociedade em que aquilo que a gente tem para ganhar necessariamente é o que o outro tem para perder. Todo mundo pode ganhar junto, sim. É possível. Talvez a gente possa ganhar um pouco menos do que se a gente exacerbar o modelo competitivo. Mas todo mundo pode ganhar junto, sim. Eu vou contar para vocês uma experiência de uma situação que eu acompanhei. Não é uma situação da qual eu fiz parte, mas é uma situação que eu acompanhei. Imaginem que era um processo judicial de inventário. Esse processo judicial era movido por 2 irmãos, né? Os únicos herdeiros da mãe falecida. E eles estavam brigando pela propriedade de uma casa.
num bairro muito nobre aqui de Porto Alegre, que valia uma quantia muito expressiva de dinheiro. A irmã mais velha morava na casa e o irmão mais jovem já tinha saído, tinha casado, tinha sua família, morava em outro lugar. O irmão queria vender a casa, a irmã não queria. E eles estavam há um tempão arrastando essa situação. Quando finalmente eles conseguiram conversar, depois de 12 anos de briga, a irmã disse o seguinte: eu não quero que a casa seja vendida, porque se a casa for vendida, eu vou ser enfiada num asilo. Eu já tô velha, eu tô solteira, não tenho filhos, a mãe e tu são a minha única família, tu nunca me vê, tu nunca me liga, tu nunca me visita. Eu fiz tudo o que eu podia enquanto a mãe estava doente, tu era jovem, estava estudando, para cuidar da mãe, para que tu pudesse viver a tua vida, e não sobrou nada para mim. Agora tu queres vender a casa para que eu seja colocada num asilo, morra esquecida e tu, então, possa aproveitar? Não, não quero que se venda a casa. O irmão estava ouvindo. E por estar ouvindo, ele entendeu que o que a irmã queria não era a casa. O que a irmã queria era reconhecimento e era fazer parte da família. E ele fez a seguinte proposta: e se a gente vender a casa e construir para ti uma casa do lado da minha? Ela topou na hora. A gente precisa escutar o outro e entender que a gente não sabe tudo sobre o outro. A gente precisa revelar os nossos interesses também. Depois, naquela mesma conversa, o irmão estava dizendo: não tinha sentido nenhum tu continuar naquela casa, estava gerando muita despesa, tu não estava vivendo bem. Os dois tinham um bem-querer, os dois tinham um interesse em comum. Aquilo que, em princípio, parecia irreconciliável, na verdade não era. Isso é um outro ponto que a gente precisa perseguir. Entender que existem conciliações possíveis. Entender que, em alguma medida, nós estamos conectados por interesses que se cruzam. E que podemos, nós, conquistar aquilo que é importante pra gente, ao mesmo tempo em que o outro também conquista aquilo que é importante para ele. E uma coisa que a gente observa é que o seguinte: as pessoas tendem a colaborar umas com as outras quando o interesse que elas têm sobre aquilo que é importante para elas, em se mobilizar para alcançar os objetivos, os sonhos delas, estão na mesma medida que o reconhecimento do outro, que a importância que elas dão para o outro, para essa outra pessoa que se relaciona com elas. Eu vou aumentar a chance de colaboração na relação na medida em que a assertividade, essa disposição a mobilizar recursos para satisfazer os meus interesses, estiver crescendo junto com a reciprocidade, com a empatia, o reconhecimento do outro. Se eu não tenho reconhecimento do outro e também não tenho a assertividade, eu tô num outro canto, no ponto oposto. Eu vou evitar entrar em qualquer tipo de relação conflitiva. Não me interessa, não quero, não faz parte. Se só os meus interesses importam, quer dizer, se a minha assertividade é muito maior do que a minha empatia, eu vou me tornar ultra competitiva. E se a minha empatia é muito maior do que a minha assertividade, eu vou ser uma pessoa que cede o tempo todo e que não conquista nada para si. A gente não quer nenhum desses 3 pontos que discorremos agora por último. A gente quer colaboração. A gente quer que a satisfação dos próprios interesses caminhe par e passo com a satisfação dos interesses do outro. Para isso, a gente precisa reconhecer a existência do outro, ouvir o outro, conhecer os objetivos, interesses, necessidades, o que motiva o outro a agir da maneira como ele age,
reconhecer o direito do outro a ser quem ele é, conhecer os recursos que o outro pode mobilizar para alcançar a sua satisfação. A gente precisa fazer esse esforço. Não é simples, mas é importante, é essencial. A gente precisa ultrapassar, transcender esse modelo ganha-perde e entrar numa lógica diferente, numa lógica ganha-ganha. No modelo ganha-perde, na ideia de competição, na ideia de aumentar a assertividade, diminuir a empatia, fatalmente uma das pessoas vai ficar insatisfeita, aquela que perde. E isso não garante, olhem que doido, não garante que quem ganha saia satisfeito também. Pode ser que essa pessoa acabe se incomodando mais do que aquilo que ela tinha a ganhar valia. Agora, quando a assertividade e empatia estão alinhadas, a satisfação é maior. Talvez os interesses que a gente alcance, que a gente satisfaça, fiquem um pouco abaixo de uma expectativa mais competitiva, mas a satisfação é maior. E esse é o ponto, é chegar na satisfação. A satisfação não tem a ver com você provar que tem razão. A satisfação não tem a ver com você impor a sua posição sobre determinada coisa. A satisfação tem a ver com como você conseguiu atingir os seus interesses, com como você conseguiu concretizar os seus objetivos. Isso é um grande diferencial. A gente saber que a satisfação é o que mais importa e que para que a gente tenha uma satisfação plena, ela não pode ser isolada, ela não pode ser só nossa. A gente precisa que o outro também se satisfaça para que a gente possa se satisfazer. Pessoal, eu espero que um pouquinho dessa reflexão tenha sido útil para vocês, tenha sido válido para vocês. Espero que essa seja só a primeira de várias reflexões que a gente possa empreender juntos. Quero dizer que foi uma alegria muito grande dividir esse espacinho com vocês. Eu sei que agora vocês têm mais uma live, né? Se eu não me engano é a respeito de eletrocardiograma, mas eu posso estar enganada. E o pessoal que tem aula, bora pra aula que já tá quase na hora. Quero agradecer muito a presença, a paciência, o carinho e o incentivo de todas e todos vocês. Quero agradecer demais o convite da SEG para estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema que me mobiliza e me apaixona muito. E fico à disposição. Sei que o vídeo vai ficar na página do SEG, no Facebook, acho que vai ficar no YouTube também, para quem quiser acessar depois ou compartilhar. E quem quiser conversar mais um pouquinho sobre isso, pode me procurar no Face ou nas redes sociais que a gente conversa. Um grande beijo virtual. Para quem puder, fique em casa, cuidem-se e logo, logo, se tudo der certo, a gente está se encontrando pessoalmente. Até mais, foi um super prazer estar com vocês.